aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um mistério da natureza que por muito tempo deixou a ciência de cabelo em pé. Mas antes da gente começar, se essas curiosidades te fascinam, já sabe, né? Se inscreve aí, deixa aquele like e compartilha com a galera. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então vamos lá, mergulhar de cabeça nisso. Hoje a gente vai entender um dos maiores e ao mesmo tempo menores mistérios do mundo animal. Como, afinal de contas, as abelhas voam. Parece simples, mas essa é uma façanha de engenharia biológica que deu um nó na cabeça de muito cientista. E sabe de onde veio essa história toda? A culpa é dessa famosa citação, lá de 1934. Um engenheiro francês pegou as leis da aerodinâmica que funcionavam para aviões, tentou aplicar nos insetos e chegou numa conclusão bem estranha. Segundo os cálculos daquela época, o voo delas era simplesmente impossível. Pois é, isso acabou virando um mito, né? Porque, na prática, a gente sabe muito bem que elas voam. A pergunta que não queria calar era: como? O que é que a física daquela época não estava enxergando? Para entender esse segredo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no equipamento delas. A abelha é basicamente uma máquina de voo quase perfeita. E tudo começa com a sua anatomia, que é única. O primeiro segredo está aqui, nas asas. Se a gente olhar de pertinho, vai ver que a abelha, na verdade, tem 4 asas, 2 de cada lado. Só que na hora de decolar, acontece uma coisa incrível. Elas se juntam para funcionar como se fossem só 2 asas, maiores e bem mais potentes. E como é que elas fazem essa mágica? Com uma estrutura genial chamada amule. Pensa numa fileira de ganchinhos minúsculos na asa de trás que se encaixam perfeitamente numa dobra da asa da frente. É tipo um zíper microscópico que trava as 2 asas juntas durante o voo. Agora, vamos para a fonte de energia, que é talvez a parte mais surpreendente. Diferente dos pássaros, os músculos que batem as asas da abelha não estão ligados direto nelas. São os chamados músculos de voo indiretos. Eles ficam dentro do tórax e, quando se contraem, eles amassam e esticam o tórax inteiro. Esse movimento é que impulsiona as asas para cima e para baixo, como uma alavanca super eficiente. E a velocidade com que isso tudo acontece é um absurdo. As asas de uma abelha podem bater até 250 vezes por segundo. Só para ter uma ideia do que isso significa, isso dá o equivalente a 12.000 rotações por minuto. É mais rápido que o motor da maioria dos carros de corrida em potência máxima. É uma obra-prima da engenharia biológica. Ok, então a gente já viu o hardware, asas que se acoplam e músculos superpotentes. Mas isso ainda não explica tudo. O verdadeiro segredo está na física do voo em si, numa aerodinâmica que, quebra as regras convencionais. Afinal, o que aqueles modelos antigos não conseguiam sacar? O que torna o voo da abelha tão especial? A resposta está no movimento. Não é um simples bater de asas para cima e para baixo. É uma dança complexa, uma combinação de uma rotação bem rápida da asa com um movimento que desenha uma espécie de 8 deitado no ar. E aqui está a grande sacada, a diferença fundamental. Num avião ou num pássaro, a força que empurra para cima, a sustentação, vem quase toda da batida para baixo. Já a abelha é mestre da eficiência. Ao girar a asa no final de cada batida, ela consegue gerar sustentação tanto quando a asa desce, quanto quando ela sobe. Nenhum pingo de esforço é desperdiçado. Isso permite que elas usem umas técnicas de voo super avançadas. Uma é o stall atrasado, que é quando a asa fica num ângulo quase impossível por um instante, gerando uma explosão de sustentação extra sem perder o controle. A outra é a captura de rastro. As asas batem tão rápido que elas aproveitam a turbulência que elas mesmas criaram no movimento anterior. É como se elas surfassem na própria onda de ar para recuperar energia. Beleza, a abelha já está no ar. Mas como ela se guia? Como ela enxerga o mundo se movendo nessa velocidade toda? Vamos agora para dentro da cabine do piloto. Olha que loucura! A primeira coisa para entender é que, para uma abelha, o mundo parece estar em câmera lenta. A percepção visual delas é muito mais rápida que a nossa. Isso é medido pela taxa de fusão de cintilação, que é a velocidade com que imagens piscando se transformam num movimento contínuo para a gente. Para nós humanos, isso acontece em mais ou menos 35 Hz. Para uma abelha, são 150 Hz. Quer dizer, se uma abelha fosse ao cinema, ela não veria um filme, e sim um monte de fotos paradas passando uma depois da outra. E essa supervisão permite que elas meçam a velocidade com uma precisão incrível.
Elas usam o fluxo óptico, que é basicamente olhar a rapidez com que o chão passa embaixo delas. E, ao mesmo tempo, um sensor na base das antenas, o órgão de Johnston, mede a velocidade do ar pela força do vento que dobra a antena para trás. E para saber a direção, aí as ferramentas são ainda mais sofisticadas. Elas usam a posição do Sol como se fosse uma bússola e ainda fazem cálculos para compensar o movimento dele ao longo do dia. E claro, elas memorizam pontos de referência criando verdadeiros mapas mentais do território delas. Toda essa habilidade já é impressionante, né? Mas e se a gente levasse as abelhas para um lugar completamente estranho? Um ambiente para qual elas simplesmente não evoluíram? Um lugar sem em cima ou embaixo? Vamos para o teste final. Voo em gravidade zero. Pois é, isso aconteceu de verdade. Em 1984, um experimento a bordo do ônibus espacial Challenger fez exatamente isso. A NASA, a pedido de um estudante, mandou uma colmeia para o espaço para ver se as abelhas conseguiriam construir favos e, o mais importante, se conseguiriam voar sem a referência da gravidade. E aí, qual foi o resultado? No diário de bordo do 7º dia de missão, a tripulação escreveu o seguinte: muitas estavam de fato voando de um lugar para o outro. As abelhas aprenderam a voar em gravidade zero. É uma demonstração inacreditável de adaptação. O voo da abelha, no fim das contas, não é impossível. Ele é só incrivelmente complexo, eficiente, uma maravilha da evolução que a gente ainda está tentando entender por completo. Isso faz a gente pensar. Se as abelhas foram capazes de conquistar até o espaço, que outros segredos incríveis elas ainda devem esconder? Valeu demais por acompanhar a gente nessa jornada. Se você também se amarra nesses segredos da natureza, não esquece. Se inscreve, comenta aí o que achou, deixa o like e compartilha para a gente poder desvendar mais mistérios como esse. Até a próxima!